A casa somos nós. Hoje, essa nossa edição, a ideia é conhecer um pouco melhor a Jussara Leite Rodrigues. Na verdade, a gente chegou aqui nesse nosso bate-papo através de um livro. Isso. A casa somos nós, porque nós estamos trazendo para o programa esse quadro. A ideia justamente, Jussara, é trazer para o nosso público esse conceito do Feng Shui. Feng Shui, que a maioria das pessoas conhece assim, né? Mas a gente já vai se habituar com o nome certo, né? Então, o Feng Shui, ele, de verdade, assim, ele nasceu na minha vida muito tempo atrás. Ele foi um encanto, porque eu sempre quis fazer arquitetura. Então, era um sonho meu, a arquitetura. E eu, assim, às vezes eu faltava na aula para fazer faxina em casa, porque eu adorava a casa limpa. Então aquilo tinha assim uma energia diferente, eu sabia que as coisas mudariam a partir dali. E eu fui estudando isso daí de uma forma muito assim, sem querer. Até que quando eu fui, veja bem, aquele tiro que você dá num lugar e você acaba acertando no outro. Eu fui restaurar o Benedito Calixto na Bolsa do Café. Eu sou restauradora, sou artista plástica. E tinha um rapaz lá que ele era sobrinho, né, de um grande mestre taoísta. E foi aí que o Feng Shui entrou na minha vida. Eu fui desenhar o Monte Serra para ele mês a mês, que depois eu vim descobrir que isso é uma escola chamada Dagua, onde você estuda, antes de você começar a quebrar a cidade inteira, como as pessoas normalmente fazem, é estudado isso daí, né? Como foi o ninho do pássaro, né? Porque quando a China quis se mostrar para o mundo, ela se mostrou numa Olimpíada, né? No dia 8/8 de 2008, onde isso já tem um contexto. Todo do chinês é estudado. Isso é muito interessante porque hoje, esse nosso momento, né, que o mundo está passando, de tantas transformações, de tanta modificação, a gente consegue ter acesso, né, ao mundo inteiro, né, num clique. Isso é muito interessante porque Ou não. tem as suas. O clique pode ser uma bomba. O clique pode ser uma bomba. Exatamente. Mas a gente procura trazer coisas boas. E é interessante porque para estudar algumas coisas eu precisei ir para o outro lado do mundo, né? Eu viajei para o Japão para estudar para lá, mas hoje a gente consegue ter acesso a muita informação com uma certa proximidade. Isso muda muito a maneira como a gente olha, como a gente enxerga o mundo à nossa volta, não? Sim, porque assim, a pandemia ela veio no momento onde a casa veio pra gente. A gente não olhava a casa, nunca se olhou casa. Casa, o arquiteto faz, você entra e sai, daí tem aquelas casas vitrines, mas você não convivia na casa, você não via bolor. Ah, tá bom, manda o cara consertar. Era simples, né? E não é. Na verdade, aquele bolor, ele tem um significado. Na verdade, aquele vazamento, ele tem um significado muito sério dentro de você. Então, quando a gente fala a casa somos nós, é de uma seriedade e assim, de uma coisa muito... Quando você olha para você... A minha primeira lição de casa, por exemplo, no meu curso, é arrumar uma gaveta. E aonde você está mexendo naquela gaveta? O que tem naquela gaveta? Por que é tão difícil, às vezes, mexer numa gaveta? Por que é tão difícil? Porque você está mexendo dentro de você mesma, né? Dentro daquele buraco que, por exemplo, eu não falo com meu pai, eu não olho para minha mãe, ou meus irmãos só brigam. Gente, por quê? Porque se a gente veio para conviver, se a gente veio para um mundo melhor, a gente acredita nisso, né? A gente não gosta de guerra, a gente está vendo um mundo sendo destruído, por quê? Né? Para quê? Então é construir dentro de você uma casa, porque a casa realmente somos nós, isso é verdade, isso é real. De certa maneira, a nossa alma está dentro da casa. A nossa alma é a casa. Isso é muito interessante. Quando você me trouxe o livro e a gente começou a conversar um pouco sobre essas questões, é um verdadeiro fascínio, porque você fala, uau,
eu não prestava atenção, não estava prestando atenção nisso. Exatamente. Embora percebesse algumas coisas, né? Esse movimento na casa, exatamente isso que você comentou, né? O bolor que não é à toa, a teia de aranha que não é à toa, né? Você sabe que eu estudei no Japão e tal, e é interessante porque tem uma coisa curiosa, uma maneira do oriental pensar com relação à casa e até o escritório, né, o seu local de trabalho, onde eles dizem se o seu local de trabalho, a sua casa está arrumada ou está em ordem, a sua cabeça também está em ordem. Pois é. O seu coração está em ordem. A sua alma está em ordem. E às vezes, assim, às vezes eu pego, por exemplo, um casal, né? Um casal que você tem um certo contato, né? Então existe o persona, né, naquele casal, mas quando você vai estudar e você vai falar e você põe um na frente do outro e ele, é isso mesmo? Você acha que é assim? Quer dizer, a pessoa está ali 50 anos junto, 50 não, mas vamos lá, 20 anos junto, e você fala, você acha que é assim? Como assim? Eu que cheguei antes já vi. Então é assim, uma cabeceira de cama é de extrema importância, né? Ela realmente, ela é ali, está toda a cabeceira, está todo o seu relacionamento. Então se ela está balançando, se ela está solta, se ela está suja, se ela não está nem aí para o mundo, se ela está rasgada, ali está o seu relacionamento. Então quando você olha, porque assim tudo é muito semiótica, o mundo é semiótica, né? E você não presta atenção, você deixa para lá. Às vezes você, por exemplo, uma bancária, né, que tem metas para cumprir, que daí de repente chega em casa não consegue nem falar oi. Mas é a sua casa. Então não dá para desligar? Desliga e daí entra na casa. Quando você muda a casa, porque quando você começa a sentir falta de alguma coisa, é quando as pessoas começam a vir me procurar. Por quê? O que é essa falta, né? O que é isso que você procura e nunca vai achar? É a meta que você tem que bater? Não, é muito mais do que isso, porque as metas são nossas, né? O afeto, a gente tem que olhar pra gente com afeto. Não é, mas é o amor próprio, o amor egoísta? Não, é um amor. Amor é amor. Amor é amor. Para dentro, para fora, para filho, para marido, para o amor, para a comida que você sabe. Um budista, por exemplo, um monge budista, ele leva 3 anos para conseguir chegar próximo à comida ou fazer para aqueles outros monges. Então, dos mosteiros, você vê em cada, você deve ter visto isso muito no Japão, lá, porque assim, o oriental ele tem um outro pensamento, né? Um pensamento onde assim, é muito mais. Quando eu fui fazer um curso e eu já estava ficando louca assim na minha vida, eu falei, gente, então para que a gente está aqui? Daí eu perguntei pro mestre, eu falei assim, então por que a gente vem para cá? Ele virou para mim e falou, literalmente para pagar contas. E daí você para nesse pagar contas, você fala assim, gente, realmente, se você não está pagando o seu boleto, você está simplesmente equacionando a sua vida com as pessoas que estão ao seu redor. Então, essas são as contas que a gente tem que pagar, acertar e ir para o outro lado, acho que um pouco melhor, né? É isso aí. Bom, a gente já começa uma expectativa ótima, né, desse conteúdo que vamos passar a compartilhar com o nosso grande público, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já para continuar esse papo muito bacana. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo Arte Decor do Litoral Paulista. Comunicação dinâmica. Retomando o nosso bate-papo, essa conversa deliciosa com a Jussara Leite Rodrigues sobre o seu livro A Casa Somos Nós, que passa a ser um quadro do nosso programa. A expectativa é enorme para compartilhar um pouquinho dessas histórias, de certa maneira, essa cura da casa quando é necessário, porque a casa às vezes já está montada,
Mas o legal é quando a gente, o Feng Shui, toda essa história começa do início, do projeto. Aí é bárbaro. Daí é uma delícia, porque você vai escolher o terreno. Você já vai ver onde, qual o movimento que tem aquela rua, onde, o que dá para fazer. Por exemplo, na Praia Grande está sendo feito um prédio, né? Um prédio todo com Feng Shui. É uma construtora nova, é uma construtora que está apostando, inclusive, nisso. Cada andar é feito com turmalina negra, que já tem as curas, vamos colocar assim, entendeu? Então, você imagina você morar num lugar desse. Você imagina você pegar um pedaço daquele espaço e falar, putz, eu cheguei na minha casa. Porque assim, a casa, gente, ela tem que fazer valer. Ela é uma casa onde, por exemplo, você chega para ler, é uma casa onde você chega para conversar, é uma casa que você janta junto, é uma casa que você educa crianças, olha que coisa mais importante, a ter esse contexto na vida, porque é muito importante essa interagir, conversar. A criança não conversa mais hoje, ela fica no joguinho. No joguinho, e tal. As pessoas também. Os adultos também entraram olha, uma coisa muito interessante, e eu acredito que a pessoa vai lembrar, mas eu fui chamada uma vez num apartamento onde tinham 4 quartos, 4 filhos, e ninguém conversava tete a tete. Era tudo por celular. Já chegou? Já não sei o quê. Então, foi uma mudança radical no apartamento e foi muito interessante, porque a pessoa, o senhor, ele era médico, ele virou construtor, ele assumiu a construção. Os filhos foram para São Paulo, então a gente colocou uma super mesa e domingo todos se encontravam para almoçar. Então, virou uma lei da casa. E foi assim muito interessante, porque tinha uma porta vermelha, tinha umas coisas que eles gostavam, entendeu? Então foi tudo feito, camiseta do Santos, quarto que eram meninos, né? Todos eram meninos, e era muito legal, porque assim, acabou aquele negócio do celular, mas teve uma giravolta, é uma modificação total, porque nunca você programa. Não existe isso. Eu quero fazer um Feng Shui porque eu quero amar o meu marido. Não, se você não ama mais, se a coisa não está acontecendo, isso aí não cola, entendeu? Isso não é... Mas acaba terminando e acabam encontrando 2 pessoas maravilhosas e vida que segue. Então, é assim, ele não é uma receita de bolo. Não existe isso. Existe coisas que você vai juntando na sua vida e vendo, isso vale a pena? Isso não vale a pena? Então é simples assim. Como são essas dicas? Vão ser dicas mais curtinhas, estão baseadas no livro, de certa maneira, tem um roteirinho que a gente procurou seguir, né? Em função até da animação que a gente está lendo com um prazer enorme, né? E descobrindo essa casa, né? essa casa dentro da gente, né? Essa casa que somos nós, que de alguma maneira nos pertence, que a gente vai moldando, né? É muito louco tudo isso e lindo ao mesmo tempo. E eu acho que muito oportuno pelo momento que a gente está vivendo, que a humanidade está vivendo. Sim. Não é? Com toda essa turbulência, né, que vem acontecendo em cima de acontecimentos em cima de acontecimentos, a gente cada vez mais começa a pensar nessa casa, em como tratar dessa casa, em como tratar de quem convive com a gente. Os nossos vizinhos, vizinhos. Tudo isso cria todo um outro contexto, não? Exatamente. Jussara? E assim, olha... existem movimentos, né, que eu acredito que os movimentos positivos, eles estão começando a aparecer. Isso é uma coisa boa, né? Porque assim, quando você fica só colocando o dedo na ferida, aqueles programas que vocês vão ver, porque tudo é uma frequência, tudo é frequência na vida. Então, frequência que tem aí no YouTube, tá? Você põe lá a frequência 432, frequência de amor, frequência de cura da casa. Quando você vai limpar uma casa, por exemplo, e coloca uma frequência, é uma cura. É uma cura da sua alma, sabe? Você já está começando... Quando aquela pessoa entra na casa, que ela viu que está tudo diferente, onde tocou, onde mexeu? Na alma.
né? A gente tem que trabalhar com a alma. Super expectativa, fiquem ligadíssimos, né, com o nosso quadro A Casa Somos Nós, sempre com esse bate-papo, essa conversa incrível da Jussara Leite Rodrigues. Quem quiser adquirir o livro, a gente está colocando aqui uma referência. Toda a renda, né, com esse livro é revertida de alguma maneira, né, para alguma benevolência, alguma ação benemerente. A cada momento, né, a Jussara imagina um grupo de pessoas para ajudar, para... Quem quiser, inclusive, nos procurar, entendeu? Procurar para vir, falar, olha, eu acho que isso daqui ficaria legal para... Eu preciso de fralda, eu preciso... Não sei. Preciso de alimentos, a gente pode reverter. Este livro é exatamente para isso. Perfeito. Está anotadinho aqui, entre em contato com a gente, né? Isso. E claro, a gente está aberto, né? E à disposição. A propostas de disposição. A Casa Somos Nós, Jussara Leite Rodrigues. A partir das próximas edições, fiquem ligados, sempre esse conteúdo incrível, né? Para a gente encher a casa de amor. Exatamente. Essa é a verdade, né? Amor é amor.